Olá pessoal, bom dia a todos. Esse é o início do nosso curso de NS3. A gente vai ter 4 aulas desse curso e a ideia do curso é, ao final da aula, a gente ter conhecimento suficiente, noção suficiente dos conceitos envolvendo o NS3 e de rede sem fio para criarmos simulação dentro do software NS3, utilizar ele em trabalhos escolares e até mesmo nas nossas pesquisas acadêmicas, tá ok? Vamos começar a nossa aula. Esse é o nosso sumário. Nessa aula é uma aula introdutória do NS3, onde a gente vai conhecer a ferramenta e os seus principais conceitos. Vamos aprender a instalar e configurar o NS3. Vamos ver um pouquinho da estrutura do NS3, do login, como a gente faz para capturar backups. Backups são arquivos, geralmente a gente abre esses arquivos com Wireshark, onde a gente consegue capturar informações de pacotes, até mesmo os próprios pacotes, e analisar utilizando o software de terceiro, que geralmente é o Wireshark. E ao final da aula a gente vai executar uma simulação simples envolvendo Wi-Fi, para a gente colocar em prática os nossos conhecimentos, tá ok? Ok. O que é o NS3, tá? O NS3 ele se define como um sistema simulador de internet de tempo discreto, e ele é desenvolvido em C++, com suporte a Python. E a ideia principal do NS3 é realizarmos nossa simulação em linha de comando. Okay, então a gente vai buildar o nosso cenário em linha de comando, vamos criar o nosso cenário em C++. É possível criar cenários em Python também, só que nesse curso introdutório a gente vai focar no C++, okay? Muito pelo suporte maior que tem para C++ e muitos dos tutoriais e documentação que existe na internet é focado no C++, tá? E é isso que a gente vai focar nesse curso aqui. Então, vamos aprender a buildar o NS3 com linha de comando, executar alguns cenários, e ao final do curso vou mostrar como a gente configura o VS Code para conseguirmos buildar ele utilizando o VS Code também, e facilita bastante, principalmente a debugar os nossos códigos. Ok? Então, instalação e configuração do NS3. Aqui temos um slide de requisitos. Esse slide está aqui mais por regra, mas no geral é um compilador C++, que a gente vai usar o G++, Python 3.6 ou superior, CMake 3.3 ou superior, um sistema build, aqui a gente vai estar utilizando o Make, Git e tar, que é um software para a gente descompactar o NS3. Existem diversas formas de download do NS3, e uma delas é você pode baixar ele compactado e aí você utilizaria esse software para descompactar. Mas no nosso caso aqui a gente vai estar utilizando o download via Git mesmo. Vamos dar um git clone no repositório e vamos começar a utilizar. E o sistema operacional que eu estou utilizando é o Ubuntu 22.4 LTS, tá ok? Então, geralmente esses requisitos já vão estar presentes no Ubuntu e em muitos outros sistemas Linux. Então a gente não precisa se preocupar muito com ele. Aí aqui a gente de fato começa a instalar. Então eu coloquei esse comando aqui, sudo apt install -y git gcc python 3 cmake e g++. Esses softwares, como eu falei muitas vezes, já devem estar instalados no seu sistema operacional se você estiver utilizando Linux, Ubuntu ou qualquer outra distribuição. Mas é bom dar esses comandos aí antes. E aí a gente vai para a parte do download. Como eu falei para vocês, existem diversas formas na própria documentação do NS3, que eu vou deixar o link no final dos slides. Vocês podem ver que existem outras formas de fazer o download do NS3, mas aqui a gente vai estar utilizando o git clone. Por quê? Utilizando o git clone dessa versão dev aqui, entrando no repositório e dando um checkout, a gente está criando uma nova branch baseado numa branch 3.42. A gente já
está travado numa versão, que é o NS3 3.42. Mas e aí, caso a gente queira utilizar outros módulos específicos, módulos externos do NS3, que a gente já vai ver alguns mais para frente, e esse módulo precise de um NS3 de uma versão específica, a gente pode simplesmente dar um checkout e mudar para aquela versão específica, tá ok? Isso facilita atualizar e mudar de versões de uma forma mais prática e fácil. E é fácil de fazer o download também, né? Quase todo... Se você utiliza Linux, com certeza você deve ter o Git já instalado. Então, para fazer o build no NS3, a gente vai baixar o nosso repositório no NS3. E no NS3 a gente vai utilizar esse scriptzinho que é o NS3. E geral, se a gente entrar no repositório, a gente pode dar um ./ns3, ele já vai estar presente lá. E aí a gente pode dar esse configure enable example. Isso aí é para ele configurar o build do NS3, tá? A gente não está buildando ainda, a gente está configurando o build do NS3. E aqui nessa imagem ao lado tem um exemplo de algumas informações que a gente pode ver que são interessantes para a gente. Por exemplo, nesse sumário de settings aqui do NS3, a gente pode ver onde o build dele vai ser guardado, ou seja, na pasta home, Andrei, que é o meu usuário, ns3dev/build. Aí outras informações interessantes são os exemplos aqui. Como eu ativei o exemplo, ele vai estar on. Se eu não tivesse colocado o enable exemplo aqui, ele ia estar off. E aí os exemplos de outros módulos não iam estar presentes, não iam estar configurados para o build para a gente poder executar eles, tá ok? Então, se a gente quer executar alguns exemplos de módulos, é sempre bom a gente ativar o enable example aqui, que vai estar on. Aí aqui mais para baixo, a gente, tá, só uma coisa aqui. Geralmente quando a gente executa isso daqui no terminal, aparece um monte de linhas vermelhas aqui, que são esses settings que estão off. E aí muita gente confunde com erro. Não, isso não é erro, tá ok? Isso é apenas um sumário de configurações. E nesse sumário vai estar algumas coisas ligadas e outras desligadas. Tudo bem. Nesse início vai ter bastante coisa desligada, você não precisa se preocupar com isso. Vai estar vermelho na sua tela lá. Mas ao final, se tiver parecido com isso daqui, tá tudo ok. Então, aqui no meio a gente tem alguns módulos que são configurados para o build, né? Como eu falei, o NS3 ele é composto de módulos, de diversos módulos. Alguns módulos já vêm nele, né? Já estão presentes nele, afinal ele é composto de módulos. E aqui a gente pode ver os módulos que estão configurados para build. Aqui temos o Mobility, que é para mobilidade, tem o Core, tem a Wi-Fi que a gente vai utilizar aqui, e aí diversos outros módulos também, módulos de aplicações. E aqui embaixo tem alguns módulos que não foram configurados para build, seja porque falta uma dependência neles, falta instalar alguma dependência para eles funcionarem corretamente, ou eles precisam serem definidos manualmente para build. A gente não vai utilizar esses módulos aqui ainda, então tudo ok. Se você der esse ./ns3, configura enable example e ver uma tela parecida com essa daqui, tudo ok, está funcionando. Tá ok? Então, aí aqui na segunda linha a gente vai buildar de fato o NS3. Isso aqui foi só, essa linha anterior foi apenas para a gente configurar o nosso build. Aqui a gente vai buildar de fato o NS3. Dando um ./ns3 build -j4, esse j4 o NS3 ele é um arquivo, ele é um software grande, correto? Então quando a gente builda ele, principalmente em máquinas mais fracas, ele demora a buildar e ele costuma esquentar bastante dependendo da sua máquina, certo? Que ele vai utilizar todos os seus núcleos. Esse J é para a gente limitar o número de tarefas simultâneas executadas nele. Então, estou definindo um 4 aqui, ele vai usar no máximo 4 núcleos do meu processador. Mas isso aí é para ajudar vocês a buildarem ele sem muitos problemas com sua máquina, ok?
Mas se você não está preocupado com isso, você pode simplesmente deletar essa parte "-j4" aqui e dar um ns3 build, e ele vai buildar utilizando todos os seus núcleos de processamento. Talvez sua máquina trave um pouquinho durante alguns segundos, mas vai ser bem mais rápido, tá ok? Tá, agora que a gente já aprendeu a configurar, instalar e construir o nosso NS3, buildar o nosso NS3, a gente vai entrar em alguns conceitos chaves para criarmos alguns cenários interessantes aqui. Então, os conceitos chaves que a gente vai aprender agora são os nodes, applications, channels, net device e topology helpers. Esse aqui é um exemplozinho que vocês podem, se vocês esquecerem, vocês podem voltar aqui. É um resumo do que a gente vai ver, mas agora a gente vai estudar melhor cada um deles, tá, ok? Primeiro, node e node container. Um node, ele representa um dispositivo genérico da minha rede. É interessante vocês pensarem no node como se fosse, como está na figura aqui do lado, como se fosse um gabinete vazio. Ele está representando um equipamento da minha rede, seja um computador, roteador, BIOS, mas ele ainda não tem nada. Ele é apenas um recipiente genérico. É um item genérico da minha rede, certo? Então ele serve, como está escrito aqui, de abstração de um equipamento físico, uma rede, e ele pode conter várias interfaces de rede, aplicações e pilha de protocolos. A gente vai ver o que são esses itens mais à frente. Mas é importante terem isso em mente, tá? Um node é um dispositivo genérico na minha rede. Ele pode... O que ele vai ser, a gente vai construir depois disso, tá? A gente primeiro define os nodes. Aqui nessa figura a gente tem mais ou menos o funcionamento de um cenário do NS3. Então a gente pode criar... A gente tem os nodes que a gente está vendo aqui agora. A gente tem as aplicações, a pilha de protocolos que está instalado nesse node. Afinal, para termos aplicações, ele precisa rodar em uma pilha de protocolos, correto? Temos os net device, e todos esses nodes vão se comunicar através de um canal, de um channel, tá? Um conceito importante de um node é o node container, que é uma classe que facilita a criação e gerenciamento de múltiplos nodes em um conjunto. O que isso significa? Imagina que você está criando um cenário que tenha 30 computadores. Esses 30 computadores vão ser, na prática, bem parecidos entre si. Então, o NS3 ele fornece uma abstração a mais para a gente, que são esses node containers. Qual é a função desse node container? Esse códigozinho aqui está mostrando que a gente pode pegar a classe node containers, criar nodes, e aí com esses nodes criar vários, com esses node containers aqui, com esses node containers a gente pode criar vários nodes de uma vez só. No caso aqui eu estou criando 3. Isso é útil para a gente trabalhar com diversos dispositivos de uma vez só. Então, se a gente quer diversos dispositivos que são parecidos, a gente consegue trabalhar melhor com eles através desses containers. E existe container para quase tudo no NS3. A gente vai ver que existe container para Node, Net Device, Applications, tá ok? Isso facilita bastante. Geralmente a gente não define um Node apenas, a gente define mais de um, então a gente sempre usa o Node Container. Tá, Net Device. O Net Device ele representa a interface de rede em um Node. Lembra lá que eu falei que o Node ele é apenas um objeto genérico na minha rede? Então ele não tem como se conectar a um canal. Então pense nos Net Device como uma placa de rede do nosso PC, né? Hoje em dia a gente não tem mais placas de rede, né? Elas já vêm meio que embutidas na nossa placa-mãe. Mas pensem nelas como a forma, o meio que ele vai se conectar com o nosso canal de transmissão, seja ele sem fio ou com fio, tá ok? Então ele é responsável pela transmissão e recepção de dados entre os nodes, ou seja, para a gente receber e enviar dados, vai passar pelo Net Device, e ele conecta um node a um canal.
ele conecta um node a um canal, e os tipos mais comuns de Net Device são Point-to-Point Net Device, que ele simula conexões ponto a ponto simples. Então, ele vai simplesmente conectar, a gente não vai definir muito canal nesse momento no Point-to-Point Net Device, ele vai simplesmente conectar os dois Net Device. Tem esse CSMA Net Device, que ele modela redes Ethernet, e tem o Wi-Fi Net Device, que a gente vai utilizar no exemplo no final do curso, no final dessa aula, que é para representar a interface Wi-Fi, tá ok? Aí está aqui marcado o Net Device na nossa figura, que vai ser responsável por conectar-se ao canal. Aqui nesse código a gente tem um exemplo. Então, primeiramente está criando dois nodes. Aí aqui a gente está configurando o canal ponto a ponto, que é basicamente para a gente vai isso aqui vai ajudar a gente a conectar esses dois Net Devices, tá ok? Point Helper. A gente vai mais para frente, a gente vai falar mais sobre os helpers aqui. E aqui embaixo a gente está instalando os Net Devices nos nodes. Então eu estou definindo Net Device Containers aqui, chamando de device, e eu estou utilizando o P2P install node para instalar os Net Devices nos meus nodes, tá ok? Eu defini o Net Device aqui, ó, esse Point Helper. Ele aqui que eu estou definindo o data rate, 5 megabits por segundo, e o delay, tá ok? Esse point ele define não só o Net Device, mas também o canal. Ele ajuda a gente a criar cenários mais simples. Tá, canal. Canal no NS3 representa o meio físico de comunicação entre os Net Device e os nodes. Tá, ok? Então ele permite simular características como atraso de propagação, perda de pacote, interferência e taxa de transmissão. Então pensem no canal como o meio físico de que meus pacotes vão transmitir, vão ser transmitidos por algum meio físico, certo? Então seja ele um cabo ou, como a gente vai estudar mais a fundo nesse curso, via ar mesmo, meio sem fio de transmissão. Então, alguns tipos de canal comum são esse aqui que modela, é o Ions Wi-Fi Channel, que modela os fenômenos físicos do ambiente sem fio. A gente vai utilizar ele no exemplo no final dessa aula. E ele possui modelo de propagação diferente. A gente já vai ver alguns exemplos dele. Aqui está um exemplo de código onde eu estou definindo o tipo de canal que eu vou utilizar. Tá, okay? Então a gente define o tipo de canal primeiro e depois o Net Device, que a gente tem que instalar algumas coisas no Net Device, algumas informações do canal o Net Device precisa saber, mas a gente vai ver isso detalhadamente já. Tá, aplicações. Quando a gente gera dois nós, a gente gerou os nós, gerou os Net Device, ele pode ter até alguma pilha de protocolos instalado, só que não vai ter tráfego de rede, porque afinal o que gera o tráfego de rede são as aplicações, correto? Então as aplicações elas são executadas nos nós e simulam o comportamento de software que vai enviar ou receber dados através da rede. Então é o principal responsável por gerar tráfego da nossa rede e utilizar os serviços de protocol stack aqui, que é nossas pilhas de protocolos. Então, lembrando, as aplicações são instaladas nos nossos nós, podem ser configuradas, podem e devem ser configuradas para iniciar e parar em um momento específico, tá, okay? Se a gente não tiver atento com o tempo de parada e de início dessas aplicações, pode dar problema nas nossas simulações. E os tipos comuns são o DP Echo Client e o DP Echo Server, tá? Que simulam um cliente servidor que envia e responde pacotes do DP, que é o que a gente vai utilizar no final da aula aqui. Tá, topologia helpers. Nos códigos anteriores, vocês devem ter percebido que existiam algumas classes que eu estava definindo que o final era helpers. E esses helpers são classes que facilitam a criação e a configuração de alguns cenários do NS3. Tá?
Então, ele é usado para automatizar algumas tarefas simples, construção de topologia, e alguns comuns são point-to-point helper, que a gente utilizou, a gente está até utilizando aqui nesse exemplo aqui do lado. Wi-Fi helper, que configura a rede sem fio, incluindo a camada Fi e a camada MAC. Mobility helper, que define modelos de mobilidade para nós. E o IPv4 Address Helper, que gerencia a alocação de endereços IP. A gente vai utilizar todos esses no exemplo no final da aula. E esses helpers, sempre que você vê um helper, você já pode sacar que ele está abstraindo alguma coisa e é para ajudar você a configurar alguma coisa, tá, ok? Assim como sempre que você vê um container no final, ele na verdade está se referindo a vários dispositivos daquele. No caso, Node Container versus Node e NetDevice Container versus NetDevice, tá, ok? Tá, vamos falar um pouco da estrutura do NS3. Quando a gente dá um git clone lá, quando vocês baixarem o NS3 e derem um git clone, vocês vão perceber que existem alguns diretórios, ele é separado por diretórios, onde esse src contém os módulos principais, são, como eu falei, o NS3 ele é composto por módulos. Esses aqui são alguns módulos principais do NS3. Na pasta examples, aqui existem alguns exemplos prontos das simulações que já vem no NS3. Isso aqui é interessante, vocês depois da aula derem uma olhada nesses exemplos, pega um, tenta entender, modifica, vê o que acontece. Provavelmente ele vai quebrar, se você modificar muito, tudo bem, é para quebrar mesmo, não tem problema. Você descobre por que quebrou, conserta e explora um pouco os exemplos, tá? Os exemplos são bem interessantes para a gente aprender. O build, que é o diretório onde os arquivos binários vão ser compilados, são armazenados após a compilação. São a pasta contrib, que são os módulos externos criados pela comunidade. Então, existem módulos, como o NS3 é open source, tem muita coisa criada pela comunidade. E aí, quando a gente baixa alguns módulos externos, a gente coloca nessa pasta aqui, que aí ele já configura meio que automaticamente, tá ok? É uma boa prática sempre utilizar essa pasta para utilizar módulos externos. Úteis são ferramentas auxiliares, como script de compilação e de execução. E a pasta Scratch, que é o espaço dedicado ao desenvolvimento rápido de novos scripts. Como a gente está falando aqui de um projeto em C++, que utiliza o CMake, que utiliza o build, se você criar um script, você vai criar um cenário e colocar na pasta ns3dev, você vai ter que configurar o CMake para ele poder enxergar o seu script e fazer o build corretamente. Então, para evitar essa configuração, o que eles criaram é essa parte Scratch, onde você pode criar o seu script diretamente nela. E aí o NS3, o CMake, build já vai enxergar o seu script e já vai configurar ele automaticamente para build, tá, ok? Então isso facilita bastante quando você quer criar um cenário sem fazer muita modificação. Coloca na parte script que vai ajudar a gente a executar e desenvolver. Tá, ok? Opa, passei aqui. Tá. Log. Log é uma ferramenta de depuração do NS3 e ele é utilizado para monitorar o comportamento das simulações. Pense no log como o print. Quando a gente está aprendendo a programar, a gente utiliza muito o print, né? A gente utiliza print em tudo, basicamente. Para a gente ver como as nossas variáveis estão trabalhando, as informações que estão guardadas nelas. Aí aquele modo que é o modo de depuração iniciante, né? Que a gente utiliza muitas vezes. Então o log, a gente vai, justamente para isso, a gente vai imprimir algumas informações, e aí o log, ele tem níveis de log, controla a verbosidade do log, ajudando a filtrar as informações, e aí os níveis são, os 4 principais são erro, que exibe apenas mensagem de erro crítico, que o warn, que adiciona avisos aos logs, debug, que inclui informações detalhadas de depuração, e o loginfo, que fornece informações gerais. Então aqui está um exemplo de a gente simulando, criando um main aqui e definindo alguns loginfos, tá? Então vocês podem utilizar o loginfos para acompanhar o comportamento
do cenário de vocês. O que a gente mais utiliza é o info e o debug. Mas aí, se vocês criarem um cenário mais complexo, vocês podem usar esses outros dois também. São muito úteis. Tá, backups. Quando a gente está criando um cenário, a gente vai definir a comunicação deles e vão enviar e receber pacotes entre os nós, certo? E backup é um formato usado para capturar pacotes durante a simulação. Você pode capturar, esse backup não é exclusivo do NS3, você pode dar um TCP dump na sua máquina normal e ele vai capturar os pacotes que estão sendo transmitidos por ela. E a gente pode fazer isso também no NS3. Ele possibilita a análise do comportamento de rede após a simulação. E a gente utiliza o Wireshark para abrir esses arquivos. Né? Aí aqui está um exemplo de como habilitar o rastreamento backup em todos os dispositivos do nó. Está aqui o comandinho, a gente está utilizando o point-to-point helper. E aí ele tem esse método enable backup all. E aí a gente define o nome do arquivo, tá ok? E aí ele vai salvar esse arquivo como backup. E aí a gente vai ter as informações dos pacotes transferidos na nossa simulação. Ou, se você não quiser pegar os backups de todos os nós, você pode habilitar o backup para um dispositivo específico. Que aí você o enable backup sem o HAL na frente. Aí você passa o nome do dispositivo que você quer salvar e o net device do nó que você quer pegar. Okay? Tá ok. Módulos do NS3. Alguns módulos externos que a gente vai utilizar nesse curso principalmente o New Radio, que é esse NR do 5G Lena. Ele é usado para simular rede 5G New Radio com foco em comunicações em alta taxa de transferência e baixa latência. Esse aqui é o GitLab do projeto, a gente vai utilizar muito ele. Outros módulos são o IoT, que facilita a simulação de redes de sensores de baixo consumo, larga escala, além de protocolo de comunicações para dispositivos IoT. E tem o V2X, que ele simula comunicações veiculares, essenciais para veículos autônomos e sistemas de transporte inteligente. Então a gente consegue simular esse tipo de coisa no NS3 também. E o V2X ele é feito pelo pessoal do 5G Lena, do New Radio 5G Lena. E aí a gente vai ver, nas próximas aulas a gente vai ver alguns exemplos desses módulos. Okay? Mas vamos focar principalmente no New Radio 5G Lena. Tá ok. Hora do exemplo. Tá. Antes de mostrar o exemplo para vocês, eu estou aqui no VS Code, correto? Então eu posso fazer o seguinte, deixa eu limpar esse comando aqui. Quando vocês baixarem o NS3, vocês podem utilizar ele via linha de comando, certo? Dando um NS3 configure enable exemplo. Isso vai configurar o NS3 via linha de comando e aí depois vocês podem dar um build e ele vai buildar. E aí para executar vocês podem dar um run e aí o nome do exemplo de vocês, né? No caso pode ser iFi exemplo ou alguma coisa assim, tá ok? Mas eu não quero utilizar ele via linha de comando. Por quê? Porque usar ele via linha de comando vai tirar algumas facilidades da gente que o VS Code traz. Como, por exemplo, buildar e debugar o código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em extensões. Eu estou trabalhando com um projeto em C++, então eu vou fazer o download dessa extensão C++, extensão pack aqui. E vou fazer o download do CMake Tools. Fazendo o download dessas duas extensões, vai abrir uma aba aqui embaixo, que é o do CMake. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar esses dois exemplos aqui. Tá, vai abrir uma aba aqui do CMake, tá ok? Aí aqui a gente vai ter algumas janelinhas importantes, que é o status do projeto. Então, se eu excluir o cache aqui, ele já está configurado, tá? Mas se eu excluir, vocês podem ver que ele vai gerar
automaticamente um outro cache. E aqui no final a gente tem algo parecido do que a gente viu nos slides, né? Que são esse sumário de settings aqui, sumário de configurações. E aqui a gente vê que os exemplos estão off, tá ok? E os testes também. E aqui a gente vê os módulos que foram configurados para build, alguns módulos que não foram configurados para build por falta de requisitos, mas aqui no final a gente vê que ele configurou tudo corretamente. Então, mas eu quero executar os exemplos estão desativados. O que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa outra janelinha embaixo, chamada estrutura do código de projeto. O meu está em português, de vocês talvez esteja em inglês, mas vão estar no mesmo lugar, tá ok? Então a gente vai aqui em editar cache do CMake, e a gente vai pesquisar examples. Aqui tem uma chave que é ns3 examples, está desmarcada, está off. Eu posso marcar e apertar em salvar. Tá. Eu salvei e ele reconfigurou. Agora a gente está vendo aqui embaixo exemplos, tá 1, tá ok? E aí os exemplos vão aparecer nessa janelinha aqui de baixo. Olha, aqui tem alguns exemplos aqui. Inicialmente esses exemplos não aparecem, por isso a gente tem que ir em 3 pontinhos, editar a caixa CMake e marcar o ns3 exemplo CMakes para ficar 1, tá ok? Então, quando a gente termina de fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a cara do CMake, tá ok? Os principais repositórios, alguns arquivos que vêm junto com o nosso git clone e tal. Aqui é a pasta que nos interessa, que é o Scratch. Tenho 2 exemplos aqui, um para a próxima aula e outro para essa aula agora, que é esse exemplo de Wi-Fi aqui. Tá, okay? Então, se eu vim aqui no CMake, na extensão CMake novamente, e procurar por ela vai estar com o nome Scratch, que é a pasta onde ela está localizada, e ela vai estar com o nome Scratch underline o nome do meu script, no caso Scratch 01 underline release cenário, tá ok? Ele está com esses ícones aqui porque eu marquei ele para buildar e executar, tá ok? Então ele vai para cá para cima. Mas eu posso executar no terminal e aí ele vai fazer o build. Tá ok, o nosso código está terminando de buildar. Isso aconteceu porque eu excluí o status do projeto aqui, correto? Mas ele vai executar depois que ele builda, ele executa o nosso cenário. E aqui a gente pode ver os pacotes sendo enviados e recebidos pelo cliente e pelo servidor UDP que a gente configurou, tá ok? Então essa saída aqui que vocês provavelmente vão ver quando executarem o código, mas agora a gente vai analisar melhor o que a gente está executando, tá bom? Esse script vai estar disponível no repositório do curso, tá ok? Eu vou fornecer o script.cc e vocês bastam baixá-los e colocar na pasta script e derem um build e vai funcionar corretamente, tá ok? Então, primeiramente, no nosso cenário NS3, ele vai primeiro, a gente tem que primeiro definir os headers, são os arquivos de cabeçalho do nosso cenário. E aí, uma boa prática é utilizar o namespace NS3 para definirmos que estamos dentro do NS3, ok? Então a gente vai utilizar muita coisa do NS3, então se a gente não definisse isso, provavelmente a gente ia ter que ficar fazendo NS3 // e aí utilizar os módulos do NS3. Então, para definir logo que a gente está no escopo do NS3, vamos definir o NS3, o namespace direto aqui em cima, isso facilita a nossa vida. E aí tem o nosso main, que é onde a gente vai de fato definir nossas configurações de cenário. Então, lembra lá que eu falei do log? O NS3 tem esse
método que é o log component enable. O que é isso? A gente vai ativar os logs de certas aplicações. No caso, eu estou definindo aqui o log como info da aplicação UDP Echo cliente e o UDP Echo servidor server. E aí eu estou definindo o nível do log como info aqui, que foi aquela saída que a gente acabou de ver, ok? Então, logo depois de definir os logs, a gente vai criar os nossos nós. Lembra que eu falei que a gente usa muito os nodes containers para criar os nós, facilita. Aqui no caso eu estou criando apenas 2. Então eu estou criando uma instância dessa classe nodes container chamada iFi nodes. E aí nesse iFi nodes eu crio 2 nós, tá ok? Aí aqui eu estou definindo o Wi-Fi. Aqui eu estou utilizando essa classe channel Wi-Fi, tá ok? Eu estou criando uma instância chamada channel e aí eu estou definindo esse canal aqui. Isso aqui é um modelo de canal, um modelo de propagação de canal muito utilizado no Wi-Fi. E aí a gente está utilizando o helpers para a gente não precisar configurar muita coisa. Mais para frente, nas próximas aulas, que a gente vai começar a entrar no 5G, a gente vai se aprofundar melhor em como definir melhor esses canais, tá? Como configurar eles de uma forma mais detalhada. Como essa aula é introdutória, a gente vai utilizar o canal default mesmo, os padrões default do canal. Aqui eu estou utilizando o iFi Helper, para definir a camada Fi. Então eu criei um canal aqui em cima e aí eu estou utilizando esses 7 channels e passando essa instância que eu criei, channels create, para criar o canal e configurar minha camada Fi para utilizar esse canal, tá ok? Que vai utilizar esse modelo de propagação. Então aqui eu estou configurando a interface Wi-Fi, utilizando o Wi-Fi Helper, tá ok? Então aqui eu já estou configurando a camada MAC, aqui é o SSID do meu Wi-Fi. Todas essas configurações aqui eu estou atribuindo a camada MAC, que a gente vai utilizar mais à frente, que é bem aqui. Na hora de instalar os nós, né, eu estou utilizando os nós, na hora de instalar os net device, eu estou começando a me preparar para fazer isso aqui. Estou criando os net device containers, chamando de SDA device, que é o device da minha estação. Okay. A estação é o meu dispositivo. Pense, né, quando tiver SDA, eu estou me referindo à estação. Pense num celular, notebook, qualquer dispositivo que vai se conectar à minha rede Wi-Fi, ok? Então, no SDA device, eu vou utilizar o Wi-Fi, que eu defini aqui em cima, com o Wi-Fi Helper, para instalar a camada Fi, a camada MAC, e eu vou passar o meu nó. Lembra lá que esse iFi nodes aqui é um node container. Ele contém vários nodes. Então eu posso utilizar o get 0 para pegar o primeiro node. Então eu defini 2, eu estou pegando o primeiro para ser a minha estação. E aqui eu estou configurando o segundo nó como ponto de acesso, que aí de fato vai ser o meu Wi-Fi. Okay? Então eu estou definindo o MAC dele aqui. E aí aqui embaixo eu estou instalando o dispositivo de rede no meu ponto de acesso, no meu AP, criando mais uma vez um Net Device Container. Esses Net Device Containers que eu estou criando, apesar de ter, no nosso caso aqui eu tenho 2 nós e 2 Net Device, certo? E aí um em cada nó. Mas eu continuo utilizando o Net Device Container muito pela escalabilidade. Porque geralmente a gente vai estar trabalhando com mais de um Net Device. Então é útil a gente sempre utilizar o Net Device Container para tratar desses Net Device. Então aqui eu estou definindo o meu Net Device do AP. E eu estou utilizando, é o mesmo processo anterior, eu estou passando
o file Mac e o meu nó, que no caso aqui vai ser o meu segundo nó. E instalando os NetDevice nos meus nós e configurando eles, tá? Então aqui eu estou configurando a mobilidade. No NS3 eu defini dois nós, mas no nosso caso aqui eles estão parados. O NS3 ele possui alguns métodos para a gente utilizar que coloca mobilidade nesses nós. E aí a gente consegue fazer simulações mais precisas, mais parecidas com a nossa realidade. No momento eu estou definindo esse mobility aqui, que é o mobility helper, e vai utilizar, a gente vai configurar essa mobilidade. No momento eu estou definindo o modelo de mobilidade como constante aqui, posição constante, ou seja, os meus nós não vão se mexer, tá ok? Eu adicionei esses modelos de mobilidade mais por didática mesmo, para a gente saber que eles existem, mas no momento a gente está definindo eles como constantes, tá ok? Eles não vão se mexer. Aqui na próxima linha a gente vai instalar a nossa pilha de protocolos, e aí a gente só passa o meu Node Containers para a minha pilha de protocolos, e aí eu faço um install aqui, que ele instala a minha pilha de protocolos nos meus dois Node Containers. Aqui eu estou definindo os endereços IP, tá ok? Então eu estou utilizando o IPv4 Address Helper para definir os endereços e configurar, tá ok? Então eu estou instanciando uma classe aqui desse Address Helper, e aí eu vou setar a base do meu IP. Então eu estou definindo o meu IP aqui e a máscara, tá ok? Então eu utilizo o IPv4 Interface Container justamente para guardar informações sobre essas interfaces, porque eu vou precisar delas depois. Então estou chamando de novo um address hashing aqui e passando o NetDevice da minha estação para justamente guardar as informações dela nesse interface container IPv4 aqui, ok? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que com ponto de acesso. Aí aqui, então, só recapitulando, a gente criou nossos nós, definiu o nosso canal, configuramos o nosso canal, criamos os nossos NetDevices, instalamos nossa pilha de protocolos e instalamos o endereço IP, né? Configuramos o endereço IP. E aqui agora a gente precisa instalar as nossas aplicações para gerar tráfego na nossa rede, correto? Então aqui eu estou configurando um servidor UDP no segundo nó, no meu AP, no meu ponto de acesso, que vai ser o meu Wi-Fi. E eu estou definindo o cliente como a minha estação, meu dispositivo de rede que vai se conectar ao meu Wi-Fi, ok? Então aqui a gente pode ver que a gente está definindo a porta que vai se conectar. No caso aqui vai ser porta 9, pode ser qualquer porta. Você pode configurar isso da forma que você quiser. E eu estou instalando um EcoServer no Node 1 aqui, que vai ser o meu segundo Node, tá ok? Tá, então eu estou aqui configurando o meu servidor DP no segundo nó, que vai ser o meu ponto de acesso. E aqui embaixo eu estou configurando o meu cliente UDP. Então notem que eu estou definindo o tempo de início e de fim da minha aplicação, tá ok? E aqui embaixo, no meu cliente, eu estou definindo alguns atributos, que são o máximo de pacotes. Eu defini como 0, então ele vai enviar pacotes infinitos. Aqui a gente está configurando então as nossas aplicações. Primeiro eu estou configurando o servidor UDP, que vai ser o meu ponto de acesso, meu AP, o meu Wi-Fi, tá ok? Então aqui eu estou definindo a porta, eu estou utilizando mais uma vez, como vocês podem ver, o UDP Eco Server Helper. E aqui eu estou instalando a minha aplicação.
E eu estou definindo o tempo de início e de fim, tá ok? Da minha aplicação, no caso do meu servidor, né? A aplicação do meu servidor. Então aqui no final eu estou definindo o meu cliente, e aí no cliente eu consigo definir algumas características a mais, como o máximo de pacotes a serem enviados, e aí o tempo entre os pacotes. No caso eu estou definindo 0, então o número de pacotes é infinito, ele vai enviar pacotes até minha simulação terminar, e o tamanho dos meus pacotes, tá ok? Tá? E aqui eu continuo configurando o meu cliente. Então eu estou instalando o meu cliente no meu nó 0, meu primeiro nó, e aí eu estou definindo o tempo de início e de fim. Okay? E aí, como eu falei, né, nos slides anteriores, que é possível habilitar captura de pacotes em backup, eu estou fazendo isso bem aqui. Tá? Então eu estou definindo, eu estou utilizando na minha camada file, eu estou utilizando o método enable backup, e aí eu estou passando o local onde vai ser salvo, no caso home Andrei, que é o meu nome de usuário, ns3dev scratch simple wi-fi. Esse aqui no finalzinho vai ser o nome do meu arquivo backup, tá ok? E aí eu estou passando o NetDevice que eu quero capturar, que é o NetDevice 1, que é do meu cliente. E aqui no final eu estou definindo um tempo para minha simulação. Então ela vai durar 10 segundos. E aí eu coloco para simular, e no final da simulação eu destruo tudo que ela construiu. Isso é uma boa prática de desenvolvimento. Sempre que você executar um cenário, você destrói ela em seguida, tá ok? Vamos executar o nosso cenário de novo. Executando o cenário. Tá ok. Então aqui a gente tem os pacotes enviados e recebidos pelo nosso cliente no servidor. Então aqui no tempo 8.8 segundos, temos o cliente enviando um pacote. E aí depois, no tempo 8.9 segundos, ele vai enviar de novo. Tá ok? Então isso respeita o nosso intervalo que definimos bem aqui. Tá ok? Então esse foi o nosso cenário. Eu recomendo que tentem executar esse cenário, modifiquem algumas coisas, modifiquem o tamanho do pacote, o número máximo de pacotes, o tempo, brinquem um pouco com ele e tentem executar cenários do NS3 também. E esse foi o nosso código, o nosso exemplo da aula de hoje. Esse aqui são alguns links úteis, que é basicamente a documentação do NS3, é útil ler, tem muito tutorial. Tem um tutorial em português também, mais antigo, ele é um pouquinho, talvez esteja um pouquinho defasado, mas é interessante ler também para pegar alguns conceitos. Então, obrigado pessoal, até a próxima aula.